Rui Barbosa assim se expressou: a soberania, que é o poder, tem de ser limitada pelo direito, que é a lei. Daí a necessidade que se imponha à democracia, especialmente no regime presidencial, de traçar divisas insuperáveis aos três órgãos da vontade nacional. E a justiça é a chave de todo esse problema da verdade republicana. O parlamento agora abre asas por terras e mares para emperrar o progresso do país. Fazem coisas, atos e atitudes desfavoráveis às exigências sociais em prol das obrigações necessárias como segurança, saúde, educação e profilaxia para transmudar a fonte do mal. Estão dispostos a trocarem a evidência dos interesses ocultos. Procedendo assim, dificultam as propostas do Executivo, voltando as costas ao progresso do Brasil e ao bem para a sociedade. Coisas que a mim envergonha e ao povo nenhuma glória representa. Os patriotas necessitam reagir. As ruas estão livres para esta exaltação pacífica. Pense nisto. Direito e Justiça em Foco é o teu programa. E o Brasil, teu país. Inicio o programa de hoje com a citação de Otto von Bismarck. A história é um simples pedaço de papel impresso. O principal, ainda, é fazer história e não escrevê-la. Vivemos um mundo ímpar no mundo de hoje, passando por uma fase de transição com o alto impacto da tecnologia na vida do indivíduo, no âmbito pessoal, profissional e educacional. Mas, em nosso país, temos um problema grave. A educação brasileira ultrapassou o limite da calamidade e do emburrecimento. A maioria das nossas escolas não conta com suporte das novas tecnologias. Nosso ensino é catastrófico. Nunca foi tão forte a influência ideológica, sobretudo de esquerda. Os conteúdos das disciplinas são corrompidos por mentiras e fantasias. Assim, formamos analfabetos funcionais. Por isso, temos tantos analfabetos políticos. Melhorar a educação brasileira é o maior desafio do governo Jair Bolsonaro e de toda a sociedade de bem e do bem. Por isso, Direito e Justiça em Foco recebe hoje o professor Stavros Chantopoulos. É um consultor em educação, membro da Diretoria de Relações Internacionais da Associação Brasileira de Educação à Distância, ABED, já tendo ocupado o cargo de vice-presidente. Há 24 anos, atua com educação à distância para graduação e pós-graduação. Foi diretor do Instituto de Desenvolvimento Educacional da Fundação Getúlio Vargas e diretor executivo também da Fundação Getúlio Vargas, online. Graduado e mestre em Engenharia de Produção pela Universidade de São Paulo, USP. Possui também doutorado em Filosofia e Administração. Foi eleito Personalidade Educacional de 2011, 2013 e 2014. Título concedido pela Associação Brasileira de Educação
pela Associação Brasileira de Imprensa e pelo jornal Folha Dirigida. Stavros é membro do Comitê Executivo do Movimento Avança Brasil. Seja bem-vindo, Stavros. Muito obrigado. Seu nome certo, Stavros? Certíssimo. Stavros Chantopoulos. Chantopoulos, desembargador, sabe que é ter coragem para ler. A gente se assusta, mas se a gente criar coragem, a gente consegue ler. Então você me homenageou agora, porque eu sou um homem corajoso. Com certeza. Não. Você tem um nome forte. Eu entendo como nome forte, um nome que, afinal de contas, não só forte pelo nome, mas sim por aquilo que você faz. Porque educação é muito difícil, não é fácil, não é qualquer um que enfrenta este problema neste país. Isso que o senhor falou é verdade. Né? E vivemos um momento ímpar, né, no contexto da educação. Não só no Brasil, o mundo está numa transição que a tecnologia está tomando conta, cada vez mais a gente está chegando a uma singularidade, sim, onde o ser humano vai se juntar com a máquina. Sim. Poucos países estão preocupados com esse futuro. A maioria das pessoas que estão estudando hoje em carreiras e estão se formando em profissões que não vão existir daqui a 10 anos, ou seja, esse é só a pontinha do iceberg dos desafios que temos, né? Em contrapartida à calamidade que você mesmo menciona no seu texto inicial da educação do país. Sim, é verdade. Aliás, eu recebi uma cartinha de uma professora que eu vou omitir o nome por questões óbvias, né? E aí então eu resolvi fazer um texto sobre este problema que ela me trouxe. Os alunos do ensino médio da rede pública estadual já receberam os famosos e irresistíveis kits de educação, contendo 3 cadernos, sendo um com folhas recicláveis, alguns lápis de marca desconhecida, algumas canetas e apontadores e 2 borrachas, sendo que dessas migalhas, os apontadores não apontam. As canetas logo deixam de funcionar e as borrachas sujam fazendo mais sujeira. Isso sem mencionar que todo esse famigerado kit vem acondicionado em uma caixa de papelão, que logo segue para a 6ª seção, ou seja, o lixo. Em rápida olhada dentro das escolas nas zonas periféricas das escolas públicas do estado de São Paulo, vê-se um ambiente sucateado, sujo, desatualizado, obsoleto, chegando à beira do absurdo, sem falar nos varões das cortinas que estão presos por arames. Por falta de verba, pergunto eu. Senhor governador, o senhor ainda espera que os sacrificados professores e que os gestores façam milagre da educação pública que vocês promovem falsamente como um governo fantasioso? Isso damos o nome de estelionato educacional e propaganda mentirosa, quando a mídia forte, que tem interesses ocultos, promovem governos dessa pior espécie como o melhor. Essa história que vocês contam para a sociedade é, sem dúvida nenhuma, fantasiosa. Vocês não enviam as verbas prometidas. Estas, sim, são as únicas que falam a verdade. Governador, o senhor tem aparência de seriedade. Use-a, pelo menos pelo bem da educação, do seu governo e do povo paulista. Conte conosco se o senhor fizer sua obrigação de forma certa e honesta, utilizando-se da verdade. Aí sim, estaremos ao seu lado, dizendo que temos um político sério e com boas intenções, e as crianças pobres agradecerão. E São Paulo será o exemplo da retidão, com seu nome e com sua gestão, puxando o bloco dos impulsos do bem. Eu não poderia deixar de falar isso, meu caro Stavros.
porque é a verdade que está por aí. E essa verdade está à nossa mercê e escondida pela mídia forte que fala outra verdade. Vindo para cá, eu estava ouvindo que a falta de manutenção das escolas tem feito com que a maioria dos alunos não tenham aula de educação física. Agora, o que está colocado aí é uma verdade e eu tenho que também enaltecer os que fazem milagre. E que a gente tem professores que fazem milagre. Porque é interessante, porque um outro governador já dizia que professor não é profissão, é vocação, né? Mas sendo vocação ou não, em países como a Alemanha é o que ganha mais. É o que ganha mais. O que ganha mais. E quando os engenheiros, arquitetos, médicos e outros profissionais foram reivindicar equiparação ao salário do professor na Alemanha, Angela Merkel disse: como é que eu posso igualar o salário de vocês com aqueles que ensinaram tudo que vocês sabem? Então, não precisa ir longe. E aqui nós temos professores que não ganham salário e que fazem milagre. Sim. Recentemente tivemos uma professora que ficou entre os 10 melhores professores do mundo. Você vê que coisa. Agora, Mas, veja, não cortando o seu raciocínio, em 1827, se não me falha a memória, que os cursos de Direito de São Paulo e de Olinda havia uma declaração, foi uma declaração. E nesta declaração, em um dos artigos, estava bem escrito que os professores tinham os mesmos salários que os desembargadores. Então tá aí. Então perceba como a gente defasou isso. Sim. Não temos atrativo para a profissão. Há uma preocupação em desviar a atenção. Isso ocorreu nos últimos 13 anos, está muito claro isso. E o kit escolar realmente é uma vergonha, porque isso deveria talvez ser o kit acessório, que hoje em dia o kit talvez fosse associado à eletrônica, à tecnologia e a outros elementos que pudessem acelerar a aprendizagem dos alunos, né? Não, e outra coisa, esses kits são fornecidos para crianças pobres, crianças de periferia, dos bolsões mais pobres. Quer dizer, o rico não tem esse kit. Já imaginou? Uma criança rica não tem esse kit. Sim, as crianças pobres. O que conclui-se claramente é que nós estamos largados à estatística, ou seja, a estatística determinará que algum desses meninos que talento tem, irá para frente. Claro. Aquele que tem dificuldade dificilmente será ajudado e o nosso meião, né, o modal nosso, estará sempre, se continuarmos assim, mal preparado. Então, se a gente não reverter isso, a gente não vai andar. É verdade. Hoje eu estava lendo ali da internet, às vezes eu procuro as atualidades da internet, e aí então veio uma notícia de que um garoto que prestou o Enem, foi muito bem, ele conseguiu estudar no banheiro. Nas horas que ele estava no banheiro, ele aproveitava... Se não me engano, era um frentista, um garoto frentista, não é isso? Frentista, exatamente. Nas folgas dele, exatamente. Nas folgas dele, ele ia para o banheiro e estudava. Estudava e tenho certeza absoluta que será um grande homem. Não tenho dúvida nenhuma. Mas é essa estatística. Esses deveriam ser acelerados, deveríamos ajudar os que têm necessidade de ajuda e aumentar a velocidade da frota, que seria o nosso modal, né? Aquele meio. É verdade, mas por que será que o Brasil está assim? Desembargador, a única conclusão que eu chego é que nós não temos vontade, não temos projeto e não existe política efetiva para a educação nesse país. Eu não sou o primeiro a dizer isso. Isso já está sendo dito há mais de 5 décadas. E enquanto a gente não sentar e realmente colocar no trilho uma política de Estado para a educação, né? E o pessoal, eu chamo de política de Estado e não de política pública, política de Estado. E quando a gente fala em Estado, a gente está transcendendo esses elementos que a gente tem nos contornos menores.
E isso vale para a política também de ciência, tecnologia e inovação, que também não existe. Nós estamos vendo algumas, vamos dizer assim, atitudes positivas do novo governo em projetos isolados, mas não sentamos ainda e estabelecemos uma política de Estado. Né? Então isso, com certeza, enquanto a gente não tiver isso e não começar, a gente vai, cada dia que a gente perde a possibilidade de daqui a 10, 15, 20 anos estar de novo no cenário do século XXI. E é possível. Então quer dizer que essa citação inicial que eu tive o prazer de anunciar para o telespectador nesse programa é verdadeira, do Otto von Bismarck. Não tenho dúvida, Não é? Com certeza. Só escrever não basta, tem que se fazer história. Esmagador, eu faço paralelo de algo que eu defendi bastante na época da Lava Jato, que era o seguinte: o Moro, nosso atual... Sérgio Fernando Moro. Isso, nosso querido ministro da Justiça atual, ele conseguiu tudo que ele quis naquele momento porque ele obedeceu 3 fatores. Ele tinha o saber, Sim. o poder, porque ele estava naquela posição, mas acima de tudo o querer. Porque sem esse... Que é a vontade, né? Você não sai do lugar. Então, não adianta querer sem ter o saber e o poder. Sim. Não adianta poder se não tiver, né, o saber e o querer. Sim. Ou seja, esses 3 elementos é que fazem hoje personalidades como o Moro. É verdade. E o que eu vejo é que a gente está procurando Moros em todo quanto é lugar. E na realidade o que a gente precisa são pessoas de nível técnico que saibam o que estão fazendo, Sim. tenham a caneta na mão, no bom sentido, do poder. Não é o poder pelo poder, é o poder realizar. E o querer enfrentar o processo para dar mudança. Porque é inadmissível termos mais ou menos 11 milhões de analfabetos plenos e quase 40 milhões de analfabetos funcionais nesse país. E dos 48, 50% dos alunos que se formam no ensino médio, mais de 70%, 80% não conseguem realizar uma conta de porcentagem ou entender um texto de 2 parágrafos. Então, que sociedade que estamos construindo? Em compensação, essas pessoas vão tagarelando elementos de política e falando frases tal, que eles não têm a menor ideia do que está injetado dentro da cabeça deles. Eu ainda tenho para mim o seguinte, que nós estamos construindo, estamos dando sequência a uma sociedade da hegemonia cultural oblíqua, ou seja, a continuação da proliferação do comunismo. Olha, na minha visão... Eu garanto que essa visão, eu diria que está correta. O país se organizou para isso durante décadas. Existe esse processo infiltrado. Sim. E eu não vejo ele combatido simplesmente dizendo que nós vamos colocar o outro lado para tomar conta. Sim. A contrapartida, né? Não existe isso. Ainda mais na educação. Que a educação, talvez, dentro do contexto de governo central, seja o único ambiente onde ninguém quer que a coisa dê errado. Independente de partido, tal, etc. No que diz respeito a um projeto educacional. Não estou falando de usar a educação como meio para atingir seus objetivos próprios, tá certo? Sim, está certo. Então, se você começa a implementar algo que começa a ter efeito na ponta, o aluno, a família, a sociedade percebe a mudança, naturalmente você reverte a falácia do que está sendo dito a esse povo esse tempo todo. Mas, professor, o senhor falou a respeito do Sérgio Fernando Moro, e eu confirmo aqui nesse momento, e tenho a grande felicidade de pegar uma carona naquilo que o senhor disse, e dizer o seguinte, que ele não só dignificou de vez o poder judiciário, como também dignificou o entendimento da sociedade, ou seja, deu à sociedade algo para ela pensar. Isso. Aí me lembra aquele
aquele grande filósofo de 1560, René Descartes, penso, logo existo, Isso. e eu vou por aí, penso, logo existo para entender aquilo que estou fazendo. Não é? Então, tomei essa carona e aproveitei para prestar mais uma vez uma homenagem ao nosso grande ministro Sérgio Fernando Moro. Parabéns, Sérgio Fernando Moro. Meus cumprimentos e meus respeitos. Muito bem. Já nós estamos conversando aqui, eu tenho um roteiro e vou ter que chamar agora um pequeno intervalo para depois fazer umas perguntas a você. Ótimo. Cujas ideias você já as colocou, mas não custa nada repetir. Com certeza. Tá bom? Eu Tá vou ótimo. chamar um pequeno intervalo. Você aguarde, logo, logo retornaremos. Olá! Hoje irei falar sobre as consequências das palmadas. A punição física acaba gerando resistência e a criança aprendendo a aguentar e acaba repetindo novamente o comportamento que gostaríamos que ela não fizesse. Além de gerar muita culpa e arrependimento na maioria dos pais, eles acabam explodindo com a atitude da criança e ficam com remorso. Essa conduta deixa a criança muito confusa e enfraquece a autoridade dos cuidadores. No passado, a palmada resolvia por ser uma época diferente. Nós não questionávamos nossos pais, não é mesmo? Nós não tínhamos acesso a tantas informações e com pouco diálogo acabávamos nos calando diante do ocorrido. Hoje em dia, as crianças são estimuladas a se expressar de outra maneira. Acredite, o formato de hoje é muito mais saudável. Elas aprendem que é possível questionar e compreender como as coisas funcionam. A criança atualmente não aceita apanhar, ela fica revoltada, algumas querem revidar. Imagina a tensão familiar nesse momento. E quando os pais necessitam vencer? Sendo assim, não bata no seu filho. No futuro, isso irá gerar insegurança e distanciamento dos próprios pais. O ideal é se aproximar dos filhos com autoridade, mas sem bater. Aí você me pergunta, ok, e como eu faço isso? Diga para a criança esperar um pouco, que você está chateada com o que aconteceu, que está nervosa e por isso vai sair dali um pouco para se acalmar e que volta logo para conversarem sobre o que aconteceu. Nem que você precise sair para respirar. Volte, fique olho no olho e iniciem a conversa sobre o ocorrido, fazendo com que a criança reflita sobre as atitudes dela e as causas que aconteceram ao seu redor, com as pessoas ao seu redor. Como vocês poderiam fazer diferente de uma próxima vez. Obrigada e até o próximo programa. Retornamos. Hoje conversando com esta excelente pessoa, Stavros Chantopoulos. É um homem de altíssima cultura, é um homem profundo conhecedor da educação do Brasil e de outros países também. Então nós temos que aproveitar bastante e absorver, não é, com garantia esses ensinamentos que provém da sua intelectualidade. Chantopoulos, olha aí, ó. Falou certinho. Falei certinho? Mais uma vez. Que bom. Você é um grande professor, nós sabemos disso, conhecemos, por isso que trouxemos aqui no programa Direito e Justiça em Foco, para que a sociedade conheça. Trace um retrato fiel do sistema educacional do Brasil e quais são os nossos principais calcanhares de Aquiles. Você já falou alguma coisa, mas, por favor, torne a falar e coloque outras mais. Desembargador, se a gente partir só para as críticas, não vale a pena. Não vale a pena. Sem dúvida.
que foi feito de bom nos últimos 20 anos no sistema educacional? Começamos a nos preocupar com a quantidade de alunos ou pessoas, cidadãos que buscavam ensino superior. Porém, como tudo, faltou uma visão mais integrada. Então a gente partiu para uma reforma do ensino superior, que seria a mesma coisa que eu começar a casa pelo telhado. Sim. Então aumentamos as matrículas com alunos que vêm da base sem condição de serem bons alunos no ensino superior. Com certeza proliferaram matrículas, temos quase 8 milhões de alunos hoje estudando no ensino superior, 1/3 deles estudando na dita modalidade à distância. Eu digo dita porque depois eu quero explorar isso mais, tá certo? E realmente a gente percebe que houve um avanço no que diz respeito a povoar o ensino superior e certamente você tem cursos de boa qualidade, mas a maioria são de qualidade mediana e até medíocre, por 2 motivos. Pela própria característica da estrutura do ensino, que a gente tem privado, e a própria característica do aluno, que você não consegue trabalhar no limite em função da falta de preparo dele. Né? Porque lá atrás ele não conseguiu absorver o que era importante. Os governos estaduais, por sua vez, deixaram de lado o investimento, junto com o MEC, no ensino fundamental e básico, fundamental e médio, que é o ensino básico, e buscando índices com progressão. Ou seja, eu passo, mas não estudo. Eu passo, mas não sei a matéria. O importante é a progressão pela quantidade de pessoas que eu tenho que atender ou pelos índices que eu tenho que mostrar. Sim. Mas que índices são esses? Para enganar quem? Ou seja, a gente vive um processo de auto-engano. Salvo as exceções de colégios ou unidades dos estados que normalmente detêm um diretor forte e o reflexo da escola é o seu diretor, isso tenha certeza, ou professores que fazem com que o diretor acaba sendo o indutor de um processo melhor, tá certo? Sim. Mas não é o sistema. Até na época da campanha, durante uma das entrevistas, uma pessoa que estava falando sobre o processo educacional futuro disse que era muito complexo gerir São Paulo. Então, se era complexo gerir São Paulo, como é que você vai gerir o Brasil? Para você ver que... É muito mais complexo. Então, nem visão se tinha em função da complexidade. Para não falar das crianças de 0 a 3 anos, que na sua maioria são desassistidas. E recentemente recebi até críticas em rede social de que eu queria que as mães fossem trabalhar para ganhar dinheiro ao invés de cuidar do filho. Muito pelo contrário. A minha missão no projeto que nós desenhamos, ela tem uma frase só: não perder mais nenhuma geração brasileira. Que bom. Que bom. Seja de 0 a 3, de 4 a 7, de 7 a 14, de 14, qualquer que seja. E principalmente a geração dita imigrante digital. Aquela como nós que não nasceu com o DNA digital, tá certo? Que está numa transição perdida, reativa. Certo. Não age, porque ela não consegue acompanhar esse novo mundo. Então veja quais são os calcanhares de Aquiles que temos. Essas crianças de 0 a 3, a mais de 50% delas têm desenvolvimento intelectual inferior à média mundial em função de falta de ingestão de proteína. Então a creche serve para quê? É óbvio que serve para dar esse apoio à mãe que queira trabalhar, que queira estudar, que queira usar seu tempo de forma a poder contribuir na renda familiar ou o seu desenvolvimento próprio, né? Sim. Mas a criança na creche, ela vai receber proteína suficiente para garantir a intelectualidade que ela precisa para se desenvolver adequadamente lá na frente. Eu não quero culpabilizar ninguém, mas eu sinto que as suas palavras elas estão bem colocadas e dirigidas ao
retrocesso. Eu digo retrocesso no sentido de que a estrutura do país não está sendo muito bem sedimentada. Não, e nós vivemos uma era cartorial. Exato. Ou seja, é tudo em bloco. Bloco. Não, e outra coisa. Bloco e média. E outra coisa, a ganância. Não, isso é o outro lado. Passant É. colocou aí a ganância. Eu tenho muitas instituições que estão remunerando acionista, em detrimento à qualidade de ensino, óbvio, porque não tem equação que você, se tiver que mexer em alguma coisa, não se mexe no incremento da qualidade, se mexe na baixar o custo. E o Estado é obrigado a dar educação de graça, né? É, exatamente. Então, se não me engano, está escrito, tá aí escrito numa lei magna, né? É isso. Da Constituição da República Federativa do Brasil. Que o senhor conhece muito melhor que eu não debrucei sobre esses aspectos a fundo. Tá lá, né? bem escrito. É. Tá. E por que eu digo cartorial? É o seguinte, eu ainda vivo blocos. O mundo pensa em microformação, em você construir o seu currículo nano, certificados, microformações, você construir seu currículo, chegar em algum lugar e falar, olha, eu sei isso, como é que eu posso utilizar e ampliar conhecimento? E aqui não, é tudo bloquinho. Você terminou isso? Não, então não pode fazer. Como não pode fazer? Em que era que vocês vivem? E também aquele calcanhar de Aquiles, que na minha opinião é falso hoje, que o Brasil é um continente, sem dúvida, só que existe um negócio chamado internet e redes que fazem com que a distância se zere. É verdade. Então, a hora que eu conseguir convencer a todos que a gente precisa de um pacto federativo, de integração via tecnologia, para levar qualidade onde há carência, levar culturas para poder mixigenar nossas culturas e enriquecer as discussões usando a tecnologia, e isso é viável, não é só pelo celular ou só por satélite, nós temos várias formas de fazer isso, é só questão de engenharia, tá certo? É só rever a maioria dos contratos que o MEC tem, reduzir esse custo, que eu garanto para você que surge dinheiro para fazer muita coisa. Né? Então, esses são talvez os grandes... E a falta de vontade que a gente tem. Que eu digo, a falta de vontade. Então, os calcanhares de Aquiles são esses. Bem, mas, Stavros, quem são hoje os maiores inimigos das mudanças da educação brasileira? É possível neutralizá-los e vencê-los? Gostaria que você se prolongasse um pouco mais, porque você já deu, um ensaio sobre aquilo que, afinal de contas, nós estamos passando. Mas se prolongue um pouco mais. Eu não sei se eu consigo taxar como inimigos. Essa palavra é muito forte. Mas eu diria para você que a falta de colaboração ou falta de interesse, tá certo? Ou então, olha-se muito para o umbigo ao invés de se olhar para o todo. Por exemplo, se a gente pegar recentemente a estrutura do MEC, eu tenho grupos brigando internamente, se preocupando com elementos acessórios, tá certo? Parou-se o fluxo, por melhor ou pior que seja, da educação, parou-se, tá certo? E existem cabos de guerra internos, levando um para cá, outro para lá, etc, etc. Então, a pasta que deveria ser a mola motriz para quando a economia se reativasse, nem iniciou a sua tarefa. Então, talvez um dos primeiros, vamos dizer assim, uma das primeiras restrições, pontos restritivos que a gente tem hoje, é essa própria estrutura que não se encontrou no MEC. Mas você acha então que aí há interesses ocultos? Eu não tenho dúvida, porque está mudando, né? E está se fazendo uma mudança. Essa mudança tem que ser muito bem coordenada. Né? Então eu tenho um grupo entrando que acha que tudo é ideologia, que é a teoria da conspiração, vamos caçar as bruxas, etc. Isso não vai funcionar. Eu falo em interesses ocultos, Stavros, pelo seguinte, porque eu me aproximo muito, não é, da eficiência da Lava Jato, porque eu vejo nesses interesses ocultos, não é, florescer o interesse que a Lava Jato combate. Não tenho dúvida, desembargador. Agora é o seguinte, vamos lá. Quer dizer, vamos ser bem claro, corrupção. Com certeza.
Deve existir, não tenho dúvida, deve existir. Agora, eu não posso simplesmente instaurar uma lava-jato da educação e dizer, enquanto não acontecer isso, parou o resto. Seria a mesma coisa que eu ser assaltado em casa, Sim. faço o BO, enquanto não achar o ladrão, eu não saio de casa. Bem colocado. A vida para, não para. Não para. Então, por isso que eu te digo do acessório. É óbvio que a gente tem que correr atrás. Claro. Você entrou para um novo processo, qualquer gestor sabe que se você simplesmente eliminar as pessoas, isso chama-se terremoto, né? Você vai simplesmente destruir tudo. E não é o processo que a gente precisa. Claro. Eu tenho um Plano Nacional de Educação, que bem ou mal está de pé. É lei. Eu sou obrigado a desdobrar. A sua missão é como é que eu vou fazer aquilo acontecer de forma melhor ou mais rápida ou mais eficiente. E não simplesmente começar eliminando tudo. O senhor concorda comigo que talvez eu tenha 30, 40, 50% de pessoas que estão a fim de trabalhar no MEC? E quem não estiver vai aparecer logo. É só você criar os ambientes corretos. Lógico. Né? E essas vicissitudes, elas têm naturalmente um motorzinho chamado princípio da vibração. É isso aí. Tem que vibrar. Tem que vibrar. Vibrar para poder produzir. E é óbvio que um dos inimigos é quem está lá e não quer que dê certo. Tá certo? Agora, os inimigos com interesses ocultos e até ideológicos, não tenho dúvida. Não? Ideológicos. Com certeza. Isso que nos preocupa. Principalmente você vê as declarações até de reitores de universidade. Reitor se proclamando, eu sou um dos bandidos da esquerda. Né? Como é que um reitor pode proclamar isso? Então, a partir do momento que a universidade é um centro de formação e de desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação. Né? Eu nasci primeiro que você. E também cursei escolinha, da minha professora, dona Lalai, que Deus a tenha em bom lugar, que quando nós chegávamos na escolinha, nós ingressávamos e lá nos perfilávamos para cantar o hino nacional. Então, isso não existe mais aqui no Brasil. No país. Isso não só deve existir, mas não existe. Mas está na Constituição e há decreto assinado pelo Haddad, que deveria ser... mas ele assinou, que deveria ser cantado uma vez por semana ao menos, que foi o decreto que o nosso querido vice-presidente simplesmente lembrou a todo mundo recentemente. Foi uma boa intenção. A sua pergunta cai a algo que eu falei bastante durante a campanha e alguns da imprensa, inclusive, interpretaram do jeito que quiseram. Deve voltar a educação moral e cívica nas escolas? Deve. Só que eu acrescento algo, moral e cívica para o século XXI. Então são os elementos básicos, sim, dos símbolos nacionais, da discussão daqueles elementos que hoje nós chamamos de minorias, deve estar aí dentro, e não como temáticas principais, que afinal de contas todos somos pessoas, e se a gente partir do princípio que você respeitando o próximo e se colocando no lugar dele, num contexto empático na educação, você muda a sociedade. E por que para o século XXI? Porque não faz sentido um aluno de hoje não estudar economia básica, direito básico, finanças pessoais e o principal, empreender. Empreender. Porque se você não empreender na sua vida, você não vai sobreviver no futuro. Porque 90% do trabalho que vai fazer são robôs e máquinas. Você sabe que em 1827, quando naturalmente ocorreu os estudos jurídicos e sociais, havia lá nessa declaração, havia uma cláusula bastante importante que o aluno, aos 15 anos, ele deveria conhecer francês correntemente, gramática correntemente, e outras coisas, e outras exigências maiores ainda. Língua não tenha dúvida nenhuma, portuguesa, matemática não tenha dúvida,
E se quiser falar no francês de hoje, com certeza é o inglês e por que não espanhol e mandarim. Mandarim. Com mandarim. certeza. Mandarim, Agora, tem se razão. depois disso você quiser se especializar em balé, artes, ciência, história, geografia, faça o que quiser. É o tal princípio. Exato, é a pluralidade. É o princípio que eu falei a respeito da vibração e agora eu coloco outro, da polaridade. Isso. É isso mesmo. Então, essas coisas, essas nuances faltam. Sim, E eu tenho projetos fantásticos, eu convivi com pessoas que me mostraram projetos. Ou ensino integral, perfeito, tem que ter. Mas a hora que eu vejo o projeto, ele está nos mesmos moldes do que o paradigma do passado. Não entra com a pitadinha nova Muito bem. do diferencial, não a média. É. Na média, eu vou só privilegiar o meio, não vou pegar quem é bom e não vou ajudar quem tem dificuldade. Então quer dizer que esta seria uma das receitas básicas e principais ações para melhorar a educação brasileira? Para não falar em projetos, obviamente, não, né? vamos Que é, continuar. E como está o Brasil diante do desafio de combinar a boa educação com os avanços tecnológicos? Então, eu não tenho dúvida que se nós não internalizamos de forma integral a tecnologia, por isso até que eu mudei o termo EAD, Sim. que é educação à distância, para Educação à educação distância. com aproximação digital. Porque aí você rompe esse processo de distância. Eu não tenho mais distância. Então a aproximação digital faz com que a gente possa trabalhar com esses elementos integrados no nosso dia a dia. Tá certo? Sim. Então, ok, as crianças de 0 a 3, obviamente não vão fazer isso. Mas as crianças de 4, 5, 6 anos de idade, no mundo inteiro, nos países avançados, elas já aprendem de forma lúdica, sem computador, sem nada, sem telefone ou smartphone, de forma lúdica, aprendem conceitos de programação, conceitos de lógica, tá certo? Para o quê? Para se prepararem para esse novo mundo. E assim vai. E assim se constrói. Mas a lógica foi esquecida do nosso currículo. Mas tem que ser reintroduzida. Hoje em dia você Se a não- gente pegar aqueles países ou cidades como Xangai, que é o número 1 no PISA, tá certo? Não precisa ir longe. Nós somos ultrapassados por 7, 8 países no PISA. Ou seja, eles tiveram aceleração, nós tivemos aumentinho ou manutenção de velocidade. Não fizemos nada. Por quê? Porque a gente não está aproveitando esses elementos de abrir. É verdade. E como eu te disse, você tem os projetos são simples, não tenha dúvida. É questão de sentar e fazer. Sim. E não tirar as prioridades que existem. Você não vai mexer com isso, mas tem que começar agora. E não adianta fazer no MEC. Você tem que fazer na ponta. Porque o MEC, a prioridade indutor. do MEC, então, seria o quê? O ensino básico, o ensino médio ou o ensino superior? Fundamentalmente cuida do ensino superior e ele gera a indução para as políticas do ensino básico, né? Ou seja, que tem as secretarias que fazem essa indução. Então, e outra coisa que nós havíamos desenhado, que infelizmente, ou não sei, a estrutura é outra hoje, né? Que a gente reconstruiu o MEC como sendo educação, esporte e cultura. O esporte no contexto formativo e a cultura também, que são elementos para construir a sociedade. Você se refere à educação física. Física, né? mas com as modalidades todas. Todas E a cultura no contexto amplo. Sim. Clubes de xadrez, Sim. Xadrez. teatro, tudo. Isso tem que fazer parte. Aliás, essas competências vão prevalecer sobre as competências tecnicistas, porque o mundo não é mais tecnicista. Teatro principalmente. Aí Exatamente. você estuda os clássicos. Música. Né? Shakespeare, Música. por exemplo, tem que ser estudado na universidade. Música, teatro, artes, futebol, tênis, tudo isso cria os elementos em torno da formação da sociedade. Sim, claro. Né? Isso é muito importante. Bem, meu caro Stavros, eu tenho agora a obrigação, já que você tocou na FUNDEP, que é o Fundo Essencial para Garantir o Funcionamento da Educação Pública em Estados e Municípios. Eu gostaria que você falasse a respeito desse tema. O Fundeb é muito importante, não tenha dúvida, e ele precisa ir para o Congresso de novo para ser aprovado. Então, quanto mais cedo for feito todo o estudo
da renovação ou da proposta de Sim. renovação encaminhado, Sim. melhor vai ser. Sem o Fundeb, nós vamos criar mais um grande vazio no que diz respeito à evolução, ou o que seria o desenvolvimento da educação no que diz respeito a estados e municípios. Não tenha dúvida nenhuma. Então o Fundeb tem que ir para lá com certeza e não tenha dúvida, não pode ser deixado de lado. E como é que nós poderíamos fazer para municiar a sociedade brasileira, que ela é carente de informações? Porque a mídia forte, ela não te dá a informação correta como você está dando agora à sociedade brasileira. Como é que nós como é que nós podemos mudar isto, meu Deus do céu? Eu vejo dois agentes fundamentais nesse negócio. No ensino básico, o diretor da escola, em todos os níveis. É essencial, né? O diretor da escola, daqui para frente, tem que ser uma liderança indutora do seu entorno, um gestor educacional e gestor administrativo financeiro. Não tenha dúvida nenhuma, tem que ter noções. E por que eu digo isso? Que os projetos na escola têm que ser projetos que resolvam a realidade do entorno da escola. Então a gente está com córrego poluído. Isso tem que ser um fenômeno a ser estudado na escola. Uhum. A gente está com uma praça mal cuidada. Tem que ser um fenômeno estudado na escola. E esses projetos têm que ser totalmente trocados de escola para escola, de estado para estado e assim vai. Porque se eu usar o diretor para fazer essa indução, eu volto a ter a pluralidade educacional. E aí cada um escolhe o que caminho quer seguir. E o outro é o reitor da universidade. E esse tem que ter um papo olho no olho para rever qual é o objetivo da universidade dele, que não é formar o que está sendo formado. Se me permitir 2 minutos, nós fizemos um estudo. O Brasil é um dos países que mais papers escreve e que são pouco influentes. Temos pessoas muito influentes, poucas, mas os papers são pouco influentes. A hora que eu comparo as 20 melhores universidades brasileiras com as 20 melhores americanas, europeias ou do Sudeste Asiático, é só entrar na página da universidade que você vai ver que as notícias das universidades lá fora são a respeito de pesquisas, de teses, do prêmio Nobel que vai fazer palestra, sim, das pessoas de alto nível que eles têm no seu corpo docente de pesquisa, sim, etc., né? E assim vai. Quando eu entro na página de uma universidade minha, parece uma página de um partido político, onde os temas são de irrelevância e aqueles que geram o que a gente chama hoje de discussão de ódio. E eu não sei quem que define esse ódio, mas um dia, quem sabe, a gente vai descobrir. Então, presidente Bolsonaro, assista este programa, por gentileza, e comece a agir, porque nós acreditamos em você, acreditamos fielmente, porque você é um homem honesto, você é um homem de retidão. Procure observar esta parte importante e fazer aquilo que deve ser feito, meu Deus do céu. Políticos e políticos, entenderam? Políticos e políticos. Por favor, vamos enobrecer este país, vamos honrar a bandeira brasileira, ordem e progresso. Vocês têm não só a faca, o queijo na mão, mas vocês têm toda uma estrutura, não é, para poder melhorar esse país com as palavras que nós acabamos de ouvir deste nobre professor, desse nobre amigo Stavros. Por gentileza, Bolsonaro, tenho fé em você, faça isso. Bem, eu estou terminando o programa. Suas considerações finais. Passou rápido demais. Uma conversa extremamente agradável, agradeço a oportunidade e eu tenho certeza absoluta que se a gente quiser mudar o país, claro que o trabalho da turma toda, chefiada, liderada pelo Paulo Guedes, é fundamental. Sim. Não tenha dúvida nenhuma para reverter esse custo que a gente está tendo, mas sem educação a gente não vai ter propulsão para o futuro. Muito bem.
Eu quero oferecer a você uma pequena lembrança do programa e como nós falamos em complexidade, eu vou oferecer a você um livro traduzido por mim, do italiano para o português, de Silvio Ranieri, O Crime Complexo. Ótimo. E a Quartier Latin foi quem editou. Então está aqui. Muito obrigado. Obrigado. Atenção. Muito obrigado mesmo. E eu, como vou fazer uma viagem longa, já tenho a minha leitura para a viagem. Ótimo. Muito bem, fico feliz por isso. Muito obrigado. Encerro o programa de hoje com a citação de Reminaldo. 4 são as coisas que expulsam a justiça: o amor, o ódio, o medo e a ignorância. Quero agradecer muito a presença do professor Stavros Chantipoilos, que muito honrou o programa Direito e Justiça em Foco. Espero que você, caro telespectador, tenha consciência de aproveitar esta energia de aproximar-se mais um pouco da sociedade brasileira com o objetivo de alimentar e conservar sempre vivo no coração humano o sagrado lume da honra, da independência, da magnanimidade, do patriotismo e da consciência pública, preservando os sentimentos de direito e de justiça. Assim espero. Muito obrigado. Obrigado. Si ma folie fait ton désespoir, ne m'en veux pas, je n'ai pas voulu te faire de tort. Si tu savais combien mes désirs me font souffrir, ne m'en veux pas, je me débat contre ce sort. La musique est mon sweetest tabou. La musique est mon sweetest tabou. Trop égoïste, comme une tempête, elle envahit mon corps, mon air. C'est un